Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 3. Os Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, o qual Cristo rogou ao Pai que enviasse ao mundo como seu sucessor, tomou posse da Igreja, o corpo de Cristo. E depois do Pentecostes mostrou o mesmo poder para curar que o Filho demonstrara antes. Muitas pessoas foram saradas, assim como aconteceu nos Evangelhos. Também em Atos, jamais lemos sobre a cura sendo negada a uma pessoa que tenha pedido. Os homens deram ao livro de Atos dos Apóstolos esse nome, mas, a meu ver, ele deveria chamar-se Livro dos Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, ele é um registro da ação do Espírito, por intermédio dos apóstolos e de outros servos de Deus. Filipe e Estevão, embora não fossem apóstolos, foram usados de modo tão glorioso quanto Pedro e João. O Espírito Santo veio para cumprir em nós todas as bênçãos adquiridas na redenção de Cristo e confirmadas nos 7 nomes redentores de Deus. Ele jamais deixou de realizar qualquer benefício em nosso favor. Se você deseja saber como ele quer agir hoje, leia como ele o fez no passado. O livro de Atos mostra como o Espírito deseja atuar todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20, parte B. Foi o Espírito Santo que operou todos os milagres de cura realizados pelas mãos do Deus Filho. Jesus não operou milagre até que, em resposta à sua oração, o Espírito Santo, o operador de milagres, desceu sobre ele. Então, dependendo plenamente do Espírito, começou a expelir demônios e a curar enfermos. Todos os milagres de Cristo eram realizados pelo Espírito, antecipando sua própria dispensação, ou antes de este ter assumido oficialmente a sua função. Por que o Espírito Santo, que curou todos os enfermos, antes de agir como Consolador, faria menos atualmente? Será que o operador de milagres deixaria de fazê-los durante sua própria dispensação? Será que o ensino e a prática da Igreja, no que tange à cura divina, atualmente, são a verdadeira expressão da vontade de Deus, mais do que o ensino e a prática da primeira igreja cristã, quando havia plenitude do Espírito? Claro que não. Eu não hesito em afirmar que a teologia moderna roubou parte do ministério do Espírito Santo. Resumindo o que escrevemos até aqui, temos a revelação de muitos anjos sobre a atitude misericordiosa de Cristo referente às nossas enfermidades, desde que se assentou à direita de Deus. Trataremos então não da atitude anterior de Cristo para com as enfermidades, mas da atual. Primeira, a atual atitude de Cristo é plenamente revelada pelo seu nome redentor, Jeová Rafá, o qual não pode ser mudado. Todos admitem que os 6 outros nomes são uma revelação da sua atitude atual no tocante à questão de conceder a bênção que cada um deles revela. Partindo de que premissa, então, podemos supor que ele abandonou sua função de cura, revelado pelo nome Jeová Rafá? Segunda, sua atitude atual é plenamente revelada também por sua própria promessa de aumentar seu ministério de cura em resposta às orações dos crentes. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 12 e 13. Terceira, sua atitude atual é revelada pelo cumprimento da promessa registrada no livro de Atos. Mesmo nos acontecimentos descritos no último capítulo deste livro, ocorridos 30 anos depois da ascensão de Cristo, lemos: feito, pois, isto, vieram também ter com ele, Paulo, os demais que na ilha tinham enfermidades,
e sararam. Atos 28, 9. Quarta, sua atitude atual é revelada pelo fato de que a cura é parte do evangelho que ele ordenou que fosse pregado em todo o mundo, a todas as nações, a toda criatura, todos os dias, até os confins da terra, até a consumação dos séculos. Essa comissão anda lado a lado com a seguinte promessa: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 18, parte C. Quinta, sua atitude atual é revelada pelo fato de sua obra no Calvário ter sido em favor de todos aqueles que vivem neste mundo, mesmo no período posterior à sua ascensão. Já vimos anteriormente que em Levítico está registrado que todas as enfermidades eram curadas com base na expiação. Assim, Mateus nos diz que foi por causa desta que Cristo não fez exceções ao curar os enfermos que foram a ele. Sexta, sua atitude atual é revelada pelo mandamento de que, enquanto ele está com o Pai, todos os enfermos na igreja peçam a unção e a oração, crendo que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5,15, parte A. Isso implica que oremos com ou sem fé. Como podemos fazer a oração da fé a menos que a cura seja a vontade de Deus? Será que Deus nos mandaria orar por algo que não deseja fazer? Nesse ponto, todos são exortados a confessar mutualmente suas faltas e orar uns pelos outros, com vistas a serem curados, da mesma forma que Elias orou pedindo a Deus que enviasse chuva à terra. Tiago 5, do 16 ao 18. Será que Deus nos ordenaria que o importunássemos por algo que é contrário à sua vontade? Certamente não. Sétima, sua atitude atual é revelada por meio do fato de, mesmo antes da sua ascensão, ele ter estabelecido mestres, milagres, dons de cura e etc. para a igreja, com vistas a dar continuidades às suas obras e permitir que façamos outras ainda maiores. A história registra a manifestação desses dons miraculosos desde a época dos apóstolos. A infinita compaixão de Cristo. Oitava, a atitude atual de Cristo concernente às nossas enfermidades é maravilhosamente revelada por meio do fato de que, desde sua exaltação, sua compaixão jamais foi retirada ou modificada. Estudaremos posteriormente a questão da compaixão do Senhor. Veremos que, durante o seu ministério terreno, ele esteve em todos os lugares, movido de compaixão e curando todos os que necessitavam. Muitas vezes, a mesma palavra grega traduzida como misericórdia é usada também como compaixão, pois ambas são sinônimos. Quando os dois cegos clamaram por misericórdia, Jesus moveu-se de compaixão e os curou. Posto que, no Novo Testamento, a cura física é uma manifestação de misericórdia, esse sentimento que movia Jesus. Então a promessa de que ele é rico para com todos os que o invocam, Romanos 10, 12, parte B, não continua sendo verdadeira? Será que a dispensação em que vivemos, gloriosa por excelência, não revela tanta misericórdia e compaixão para com os aflitos como os anteriores? Nesse ponto, o reverendo Kenneth Mackenzie, renomado escritor e professor da Igreja Episcopal, pergunta: será que o amoroso Filho de Deus, que se compadecia dos enfermos e curava todos os que precisavam, poderia cessar de importar-se com o sofrimento daqueles que lhe pertencem depois de ter se assentado à direita de Deus? Um aspecto absurdo da teologia moderna. Não é de estranhar que nesta dispensação, a da graça, alguns adotem uma posição que insinuem que a manifestação da misericórdia de Cristo para com os aflitos foi retirada ou modificada desde a sua glorificação? Se Deus não está disposto a mostrar compaixão ao curar seus adoradores,
da mesma forma que mostra misericórdia ao perdoar os seus inimigos, então estaria mais disposto a demonstrar misericórdia para com os filhos da ira do que para com seus próprios filhos. A Bíblia nega tal afirmação, dizendo o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Salmo 103:17, parte A. Pois os seus filhos que sofrem, ele ama muito mais do que os pecadores. Graças a Deus, porque guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Deuteronômio 7:9. Nona, sua atitude atual é revelada pelo fato de que, no ano do jubileu, descrito no Antigo Testamento, o qual Jesus aplicou à época do Evangelho, Lucas 4, todo homem era exortado a retornar à sua possessão. Assim como no ano do jubileu, a bênção se estendia a todos, na dispensação do Evangelho, a bênção é para toda criatura. Esse assunto será mais detalhado no próximo capítulo. 10ª, sua atitude atual se apoia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, parte A. Ele nos resgatou da maldição da lei. Já vimos nos capítulos anteriores que tal maldição incluía todas as enfermidades conhecidas. Como Deus pode justificar-nos e ao mesmo tempo exigir que continuemos debaixo da maldição da qual nos resgatou? O penhor da redenção completa. 11ª, sua atitude presente encontra respaldo no fato de que o Espírito Santo e sua obra em nós é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1:14, parte A. Já destacamos que, como nosso destino é tanto físico como espiritual, nossa redenção também deve ser assim. Portanto, não podemos receber nossa herança completa até o advento do dia da redenção. Graças ao Pai, porém, pois, sendo cheios do Espírito Santo, hoje já temos o penhor da salvação. Portanto, mesmo que não possamos receber nossa herança completa até o dia da redenção, graças a Deus, sendo cheios do Espírito Santo, temos o penhor dela. Paulo diz que temos as primícias do Espírito. Romanos 8:23, parte A. Estas se manifestam física e espiritualmente. As primícias do Espírito incluem um penhor da imortalidade, que é um preâmbulo da ressurreição. Uma vez que os nossos corpos são membros de Cristo, seu físico glorificado está ligado ao nosso, assim como sua vida espiritual está ligada ao nosso espírito. A mesma vitalidade que há na videira está presente nos ramos. Portanto, em Cristo, a videira verdadeira, João 15:1, a vida espiritual e física. Somente trazendo aos nossos corpos parte do mesmo vigor que trará na ressurreição, o Espírito pode ser o penhor da nossa herança no corpo. Posto que o que herdamos inclui um corpo glorificado, como deve ser o seu penhor? Graças a Deus, a vida de Jesus poderá ser manifestada em nossa carne. A imortalidade que toca o nosso corpo como um preâmbulo da redenção capacita-nos a terminar nossa carreira para receber a recompensa completa. 12ª, será que a própria natureza revela a atitude atual de Cristo no que se refere à nossa cura física? Em todos os lugares, a natureza está curando, ou pelo menos esforçando-se para curar. Assim que os agentes causadores de enfermidade entram no nosso organismo, a natureza começa a expulsá-los. Quando quebramos um osso ou cortamos um dedo, a natureza faz de tudo para curar, e geralmente consegue. Será que Deus ordenou que a natureza se rebelasse contra a sua vontade? Se a enfermidade representa sua vontade para seus filhos, não pareceria que a natureza está se rebelando contra ele?
como Deus emprega as aflições físicas. Se a enfermidade, como alguns imaginam, é a vontade de Deus para seus filhos fiéis, então estes estariam pecando ao desejarem ficar sãos. Isso sem mencionar o fato de gastarem grandes somas de dinheiro em tratamento médico, rebelando-se, entre aspas, contra o propósito divino. Agradeço a Deus de todo o coração por toda a ajuda disponível para os aflitos, por meio dos médicos, hospitais, remédios e tratamentos. No entanto, se a enfermidade é a vontade de Deus, como disse um escritor, abre aspas, todo médico é um infrator, toda enfermeira está desafiando o Todo-Poderoso, todos os hospitais são uma casa de rebelião em vez de uma casa de misericórdia. Então, em vez de abrir hospitais e sustentá-los, deveríamos esforçar-nos para fechar todos eles. Fecha aspas. Se fosse verdadeira a teologia moderna, defendida por aqueles que ensinam que Deus deseja que alguns dos seus adoradores permaneçam enfermos para a sua glória, então Jesus, durante seu ministério terreno, teria usurpado do Pai toda a glória que podia, ao curar todos os que iam até ele. De modo semelhante, o Espírito Santo teria usurpado de Deus todo louvor, ao curar os enfermos das ruas de Jerusalém, e Paulo também teria desobedecido a Deus, curando todos os enfermos da ilha de Malta. Muitos teólogos de hoje sustentam que Deus aflige até mesmo os obedientes, porque os ama, atormentando-os com espinhos na carne. Se isso é verdade, por que então muitos se rebelam contra essa prova de amor, entre aspas? Por que aqueles cristãos que são acometidos de câncer não pedem a mesma bênção, entre aspas, para a esposa e os filhos? Será que às vezes Deus castiga seu povo por meio das enfermidades? É claro que sim. Quando nós lhe desobedecemos, Ele pode permitir alguma enfermidade, como forma de disciplina amorosa. Paulo, porém, ensinou-nos como evitar tal situação. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Tais punições têm como propósito salvar-nos do julgamento final. Entretanto, quando entendemos as causas das aflições e nos voltamos para Deus, Ele promete retirá-las. Assim que revermos nossa atitude e aprendermos a lição, a promessa é não sermos condenados. A cura divina não é uma promessa incondicional para todos os cristãos. Ela depende da conduta deles. É para aqueles que creem no Senhor e obedecem aos seus estatutos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Salmo 25:10. 13ª. A atitude atual de Cristo apoia-se no fato de que, para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8, parte B. Pense nele deixando o céu e passando pela dolorosa transição de tornar-se um homem. Imagine o sofrimento e o sacrifício que se seguiram. Qual foi o propósito que o levou a suportar tudo isso? A resposta encontra-se no texto anteriormente citado, de 1 João 3:8. Este propósito inclui a cura de todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Será que ele abandonou esse propósito depois de ser glorificado, o qual manteve mesmo durante a agonia do Getsêmani e das dores que sofreu no Calvário? Será que ele deseja que as obras do diabo, contra as quais lutou impetuosamente para desfazer, agora permaneçam em nosso físico? Será que hoje ele deseja que câncer, pragas, maldições e todas as obras do diabo ataquem os membros do corpo de Cristo
e o templo do Espírito Santo? Se não, por que ele ordenou que os enfermos fossem ungidos em seu nome para serem curados? Uma vez que o corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6,13, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12,1, não é preferível ter um corpo saudável? Do contrário, como ele pode tornar-nos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra? 2 Timóteo 3,17. A vontade objetiva de Deus é que superabundemos em toda boa obra, 2 Coríntios 9,8, e estejamos preparados para toda boa obra, 2 Timóteo 2,21, e sejamos um povo zeloso e de boas obras, Tito 2,14 e Tito 3,8, somente para o bem dos outros? Se fosse para o bem de todos, ele teria de curar os enfermos para tornar isso possível, porque homem algum pode superabundar em toda boa obra, confinado em um quarto de hospital. A salvação abrange todos. A atitude atual do Filho de Deus é revelada nos vários significados da palavra salvação. O termo grego soteria, traduzido como salvação, refere-se a livramento, preservação, cura e saúde. No Novo Testamento, às vezes ela é aplicada à alma e, em outras ocasiões, apenas ao corpo. A palavra grega sozo, traduzida como salvo, também significa curado, recuperado e completo. Em Romanos 10,9 é traduzida como salvo e, em Atos 14,9, como curado, referindo-se ao homem que era coxo desde o nascimento. As palavras gregas traduzidas para o nosso idioma como salvação significam então restauração física e espiritual. Em outras palavras, trata-se de cura física e espiritual. Paulo afirma em Efésios 5,23, parte C, sendo ele próprio o salvador do corpo. Será que esse princípio se aplica somente a algumas pessoas? O Dr. Scofield, em sua nota de rodapé sobre a palavra salvação, diz: salvação é a grande palavra inclusiva do Novo Testamento, reunindo em torno de si todos os atos e processos da redenção. Portanto, essa designação possui nossa possessão e nosso gozo de todas as bênçãos reveladas em seus 7 nomes redentores. De fato, estes foram dados para mostrar o que a nossa salvação inclui. Assim, é o Evangelho da cura do corpo, bem como da alma, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16, parte B. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10,12, parte B.